né, sobre a morte da brasileira, sobre a causa da morte da brasileira, e ele postou um vídeo nas redes sociais. Ele chamou de uma carta aberta que foi gravada em inglês, e nessa carta ele se dirige às irmãs e irmãos brasileiros. É o governador de West Nusa Tenggara, que é o estado em que está localizado o vulcão em que morreu a brasileira Juliana Marins. O governador lamentou a morte, diz que todos estão abalados com a tragédia. Lalu Muhammad Iqbal reconheceu a falta de estrutura no parque para os resgates. Ele diz que realmente não há uma estrutura necessária para resgates dos moldes da brasileira. Ele admitiu a falta de profissionais qualificados para o resgate como o da Juliana e também admitiu a falta de equipamentos avançados para tais missões. E mais, o governador se comprometeu a melhorar a preparação local para futuras situações de emergência e também prometeu melhorar a infraestrutura de segurança no parque, porque, segundo ele, o parque passou de apenas uma trilha, que era só uma trilha em um vulcão, e agora passou para uma atração turística internacional. Ele também afirmou que a mobilização para o resgate foi imediato, assim que souberam do acidente, essa mobilização para resgatar a brasileira foi imediato, mas, segundo o governador, a neblina e a chuva dificultaram a operação. Amadeu. Sempre que há um fato novo, né, a gente vai revivendo, Marta, ou remoendo a tristeza de saber o quanto ela sofreu, né? Pelo menos para mim, são as imagens do local, né? Eu pude ir acompanhando no passar dos dias, a gente conseguiu ter acesso a outras imagens que mostravam outros ângulos do local onde ela caiu e do local onde ela foi resgatada ali por aquela equipe toda que se mobilizou para buscar o corpo dela ali embaixo. Realmente é uma área bem perigosa e dos males, o menor foi o governador ter pelo menos admitido a falta de estrutura no local. Eles já deveriam ter tomado outras medidas antes, porque a morte dela não é a primeira. E, pelo menos, ele veio a reconhecer. A gente espera que, pelo menos com essa tragédia, que agora teve uma repercussão mundial, eles comecem a se movimentar e se mobilizar para que a segurança no local ela seja maior. E porque a gente sabe, pelas imagens a gente também vê, é um local realmente muito bonito, claro que é muito atrativo, tem pessoas que realmente são profissionais e que fazem aquilo ali, aquela escalada profissionalmente, mas é necessário que haja um investimento público ali naquela área para que mais acidentes como o da Juliana não voltem a acontecer. Verdade. Falar na Juliana, a gente tem a manchete aí da Nájila, Ari, porque a família dela quer uma nova autópsia. Aciona a Justiça Federal para que seja feita nova autópsia no Brasil. Exame na Indonésia apontou morte por trauma. Vamos ver. A família da turista brasileira Juliana Marins acionou a Justiça Federal para que seja realizada uma nova autópsia no Brasil. Juliana morreu após cair em um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Um laudo preliminar feito no país asiático apontou morte por trauma contundente, com danos internos e hemorragia. Segundo a irmã de Juliana, Mariana Marins, com o apoio do Gabinete de Gestão Integrada da Prefeitura de Niterói, a Defensoria Pública da União entrou para que o corpo passe por uma nova análise em solo brasileiro. A família acredita que novas investigações podem esclarecer melhor as circunstâncias da morte. Juliana teria sofrido mais de uma queda antes de morrer, entre os dias 24 e 25 de junho. É claro que é prejudicado, né, o laudo, porque já o tempo está passando e o laudo correto é o primeiro, logo que o corpo é resgatado, né, Franci? Amadeu, até porque o corpo sequer chegou no Brasil.
A família relatou o problema com o voo que faria o translado do corpo da Juliana Marins, então ainda não há sequer previsão de quando o corpo da turista brasileira chegará ao país, mas independente dessa análise, fica aí clara a negligência, porque sequer deveria ter sido permitida essa ida do grupo de turistas no dia em que o acidente aconteceu, porque era um dia em que havia ali uma neblina muito forte, em que não tinha a menor condição de verificar, inclusive, ali os pontos corretamente para que essa trilha fosse realizada. Então, independente desse laudo, a negligência é muito clara, porque até essas questões de regras básicas que são observadas em pontos turísticos não foram observadas, porque não é apenas a questão do resgate que demorou. O protocolo para turismo em ambientes do tipo não há lá na Indonésia, porque sequer deveria ter sido permitido. Olha só, a Socorro traz agora um